Olha aí, pessoal, temos mais um boletim Focus e o mercado realmente perdeu a fé no Brasil, perdeu a confiança de que a economia brasileira possa se estabilizar agora em 2025. Na verdade, as previsões são de que será um ano muito difícil, ao que tudo indica, e a projeção da inflação disparou absurdamente de uma semana para a outra, fora todos os índices que pioraram também. De forma geral, as perspectivas não são nada animadoras. Essa é a verdade e a gente vai analisar hoje de novo esse boletim, esse relatório que é trazido semanalmente pelo Banco Central, fazendo a avaliação junto ao mercado financeiro, gente que está de olho nessas notícias e faz as previsões a partir daí. Vamos conversar para medir a temperatura do mercado, que é uma coisa que o próprio Banco Central faz. Essa semana tem reunião do Copom para decidir taxa Selic e esse tipo de previsão aqui pode ter um peso muito grande na decisão que vai ser tomada pela turma do Gabriel Galípolo. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal. Se você ainda não for inscrito, se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda muito dessa forma, pode ter certeza disso. E bem, Boletim Focus sai toda semana. Boletim é um relatório que o Banco Central faz consultando analistas, investidores, economistas, gestores de fundos, enfim, esse pessoal que está muito atento às variações do mercado, às expectativas e que faz muita projeção com base no que eles têm observado a respeito da gestão fiscal, das expectativas, enfim. É uma galera que está mais de olho no mercado e que depende muito de acertar projeções para fazer bons investimentos no longo prazo, né? Então, toda semana o Banco Central traz essa análise, a mediana das opiniões a respeito dos indicadores-chave, Selic, IPCA, que é o índice de inflação oficial usado por essa turma aqui, também a previsão para o câmbio do dólar, enfim, crescimento do PIB. E agora nós tivemos, então, publicada hoje, aliás, publicado, né, hoje o relatório Focus, o boletim Focus, dia 27 de janeiro, dia que eu gravo este vídeo aqui. Temos o gráfico já conhecido por você do site Poder 360, a análise dos dois próximos anos, né, aliás, deste ano que começou agora e 2026 também. E olha só, a coisa tá ficando feia, essa é a verdade, né? Tudo que é ruim subiu, com exceção do PIB de 2025, tá? Teve uma leve alta aqui, mas está no patamar muito baixo ainda e é aquela questão. Eu até já mencionei en passant em outro vídeo, não fiz um vídeo específico sobre isso não, mas já mencionei a questão do PIB e como há uma expansão fiscal em andamento ainda que vai permanecer pelo menos pelo primeiro semestre deste ano, que pode levar a algum grau de crescimento econômico, sim. Só que, por outro lado, você tem previsão de recessão também sendo feita por vários analistas do mercado. Pelo menos recessão técnica, ou seja, 2 trimestres com queda no PIB, o que pode explicar esse patamar muito inferior aos 3,5% que o Brasil deve ter crescido no ano passado, empurrado, é claro, por gastos do governo, por expansão fiscal. Mas é uma melhora em relação às semanas anteriores. Lembrando que cada coluna dessas aqui é uma semana. Essa coluna aqui é o Boletim Focus de hoje. Esse aqui é o da semana passada. Esse aqui de 4 semanas atrás, ou seja, praticamente um mês atrás, para a gente ver a progressão, no caso aqui, a piora das expectativas. Fora esse patamar do PIB de 2025, tudo está ruim. Ou permanece ruim enquanto estava, ou piorou. Veja que o PIB de 2026 está diminuindo. Já estava muito ruim, a expectativa muito ruim, uma economia em franca desaceleração, e agora está ainda pior. Se o mês atrás a expectativa era de 1,8% de crescimento, que é nada, é andar de lado, agora está em 1,72%, que é praticamente irrelevante, se não for completamente irrelevante. Mas temos aqui também, e aí a coisa começa a ficar muito complicada, a perspectiva para a inflação. No caso aqui, o índice IPCA, tá? Porque se fosse analisar outros índices, aí realmente a coisa seria muito mais grave. Mas veja que um mês atrás, a expectativa era de uma inflação um pouco maior do que a que nós tivemos
no ano passado, segundo Márcio Postman e companhia, que deve ter sido uns 4,8%, 4,85%. O pessoal estava aproximando dos 5%, acima da meta de inflação, que é o limiar, o limite, o máximo de tolerância de 4,5%. Já violamos isso em 2024 e todo mundo espera que isso se repita em 2025, né? Mas veja que já na semana passada a expectativa superou os 5% com 5,08% e disparou agora no Boletim Focus de hoje, 5,50%. Meu amigo, olha o quanto que as perspectivas se deterioraram de uma semana para outra. Isso aqui é um intervalo de 7 dias apenas entre as duas análises e o índice ficou praticamente 10% pior, né? Subiu aqui 0,42 pontos percentuais em apenas uma semana, que é um índice 1 ponto percentual inteirinho acima do limite máximo da margem de tolerância mais permissiva de todos, que é 4,5%. É uma coisa completamente descabida, portanto, o Banco Central perdendo por completo as rédeas da inflação, sendo que a expectativa para a Selic se mantém em 15% no final desse ano, já iniciando uma tendência de alta, ou seja, provavelmente teremos aí 16% no decorrer desse ano, algo próximo disso é o que o mercado já está precificando. Agora para pensar, a Selic se manteve estável aqui a perspectiva, isso significa que os 15% previstos da semana passada, são os mesmos 15% de hoje, mas eles não fazem o mesmo efeito sobre a inflação que se previa antes. Essa é a leitura a se fazer desse cenário. Antes, semana passada, o mercado acreditava que uma taxa Selic mantida elevada por tanto tempo, terminando 2025 em 15%, poderia manter a inflação na casa dos 5%. Agora o pessoal acredita que vai manter na casa dos 5,50%. Ou seja, para colocar isso no centro da meta, teria que subir muito mais do que se esperava antes, talvez 20%. E é curioso que alguns analistas, que poderiam ser chamados de pessimistas lá atrás, diziam mais ou menos em meados do ano passado, eu fiz vídeos sobre isso aqui no canal, que para atingir o centro da meta, ou seja, 3%, o Banco Central tinha que puxar a Selic para 15%. Agora o mercado já está olhando para o cenário econômico brasileiro e está dizendo o seguinte, o Banco Central vai puxar a Selic para cima de 15% em algum momento de 2025, vai chegar no final do ano com 15% e vai ficar muito longe do centro da meta, né? Quase o dobro do centro da meta, para falar a verdade, muito longe do teto da meta. Perdeu o controle por completo, a coisa foi para o saco, de fato, né? A previsão para o dólar continua em R$6 e essa manutenção aqui pode significar o pessoal olhando para o dólar caindo nos últimos dias, como de fato tem acontecido uma leve correção, sabe-se lá até quando, né? Até o pessoal da área política voltar a falar, voltar a trabalhar, porque aí realmente a vaca vai para o brejo. Conforme eu falei, a previsão para o PIB do ano que vem também é muito ruim, tá? Caindo consideravelmente, a economia em franca desaceleração, pode ser já um efeito da recessão técnica, inclusive, alguns trimestres com queda na produção econômica, embora o ano ainda seja de crescimento. Isso aqui não é queda, né? Não é um valor negativo, ainda é positivo, ainda é crescimento, mas é um crescimento muito pequeno, né? Que a essa altura aqui do campeonato pode se dever inteiramente à expansão fiscal, 1,72%. Não é crescimento real isso aqui, né? Mas a projeção para a inflação também subiu para 4,22%, que é quase o teto da meta, aliás, muito longe do centro da meta, já está chegando num resultado bastante preocupante. Aqui é tudo expectativa, lembrando, tá? E a taxa Selic, o pessoal acredita também que vai subir. E faço análise de novo, né? O pessoal está prevendo 12,5% no final de 2026. Aqui já é a análise do ano que vem. Ou seja, a previsão aumentou em relação à semana passada, sendo que a previsão da inflação também. Ou seja, o Banco Central, na análise do mercado, vai ter que manter a taxa Selic elevada por mais tempo e ainda assim não vai conseguir conter a inflação. Muito pelo contrário, vai piorar a inflação, ao que tudo indica, né?
É um cenário de descontrole completo. A previsão para o dólar se mantém em R$ 6 também, ou seja, teríamos câmbio elevado por pelo menos 2 anos, sabe-se lá se não mais do que isso. Enfim, está claro para todo mundo a deterioração do cenário econômico brasileiro. E isso coloca em xeque, é claro, aquelas análises rasas de que, ah não, pô, o dólar está controlado, voltamos à normalidade, acabou isso aí, acabou esse fenômeno. Não, o mercado olha para a economia da forma correta, né? Olha no longo prazo. Agora nós temos uma queda no dólar por conta de expectativas em relação ao Trump, por conta de o mercado político aqui brasileiro, vamos colocar assim, tá de férias todo mundo. Só que o mercado já está precificando o retorno das atividades políticas no Brasil agora no dia 1º de fevereiro, já está precificando o Donald Trump levando a cabo as suas promessas de campanha mais contundentes. Enfim, é uma análise de longo prazo. Ah, esse pessoal erra bastante. Erra, mas isso aqui é muito mais para medir a temperatura atual da economia do que de fato para prever o futuro. Ninguém vai acertar esse tipo de previsão, mas esse tipo de análise, o Boletim Focus de forma geral nos mostra a temperatura atual da economia e, meu amigo, cada vez mais o mercado se convence de que o governo Lula é um completo fracasso. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.